igreja? Amém. Todo mundo bem? Amém. Eu queria conversar com você sobre uma reflexão aqui. Jó, de número 42. Jó, capítulo número 42, verso de número 2. Verso de número 1 e verso de número 2. Jó, capítulo número 42, verso de número 1 e verso de número 2. Jó está no Antigo Testamento, tá bom? Mas o varão já até hoje pode até adiantou ali o expediente ali. Acompanha no telão ali, diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Algumas traduções vão dizer que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Outra tradução vai dizer que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Amém. Se assente aí. Glória a Deus. Jó é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada, né? Por causa da sua provação. E falar desse personagem é falar da nossa realidade. É claro que nenhum de nós, podemos mensurar o que Jó passou. E se pudéssemos mensurar, nenhum de nós, na realidade que nós estamos inseridos, seria capaz de suportar o que Jó passou. É surdo? Que pensa, cara. É um sonho, cara. Com açúcar ideal. Só para que você possa entender, né? A Bíblia não foi composta por ordem cronológica, mas sim ela foi composta por assuntos. Alguns historiadores dizem, a igreja está me ouvindo, diga amém? Amém. Amém. Alguns historiadores vão dizer que Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Alguém diz que o sogro de Moisés, ou seja, o sacerdote de Midian, ele que escreve esse livro. Como Jó não fala de nada da origem da humanidade, ele foi inserido aqui dentro dessa posição. Mas para a gente também, isso pouco importa, são discussões irrelevantes. O que mais nós precisamos entender aqui nessa noite é o que Jó tem para nos ensinar nessa realidade em que nós estamos vivendo. Então eu quero conversar com você alguns ensinamentos que o livro de Jó, que esse personagem que foi real, que existiu de verdade, não é algo inventado, esse personagem existiu, e eu quero conversar com você sobre algumas lições que ele pode nos ensinar. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, baseado na vida, no testemunho desse homem, que a vida é cheia de altos e baixos. Um dia você está lá em cima e outro dia você pode estar lá embaixo. Um dia você pode estar com saúde e no outro dia você possa estar doente. Olha Jó. Jó não era o homem rico. Ele era o homem mais rico do Oriente todo. Você sabe o que é isso, irmão? Você tem noção do que ser o homem mais rico de toda a sua região?
dia, ele perde tudo. Rapaz, da noite para o dia, ele perde os filhos todos de uma vez só. Imagine Jó entrando numa sala e 10 caixões, um do lado do outro. Não é um caixão nem dois, são 10 caixões. E ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Forte, né? Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. A vida, irmãos, não é fácil de ser vivida. Se nós nos agarrarmos só nos momentos bons, nós vamos viver uma vida desiludida. Se nós nos agarrarmos só nos momentos ruins, nós vamos ser um eterno murmurador. Então, seja qual for o momento que você esteja vivendo agora, o hoje, viva ele na dependência de Deus. Existe um profeta na Bíblia fantástico, o nome dele é Elias. Elias vai surgir no cenário com essa profecia, olhando para o rei Acabe e dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover. Essa profecia vai atingir como um meteoro a economia de Israel. Acaba-se tudo, porque o povo vivia a chuva que produzia a agricultura, porque o povo daquela época vivia literalmente dependente do que plantava para colher, para trocar, vender, e assim vai continuar na vida. Quando Elias vai dizer: não vai chover, Deus lá do céu tranca o céu, não chove nada. Oh, meu Deus. Aleluia. No capítulo mais à frente, além dele surgir de novo, dizendo: olha, eu quero desafiar o Deus que vocês estão adorando nesse momento. O Deus em questão aqui era uma imagem, um Deus chamado Baal. O que era Baal? O Baal dizia a lenda que esse Deus Baal controlava a chuva, controlava a natureza. Já tinha 3 anos e meio que não chovia. A nação estava em declínio total, tanto financeiramente falando, como espiritualmente falando, porque tiraram o Deus de Abraão do trono e colocaram Baal. Aí Elias vai voltar na cena de novo, dizendo: olha, vamos fazer um culto no topo do monte. Vocês, os 800 profetas de Baal e de Azera, vão clamar o Deus de vocês. E eu sou assim, vou clamar o meu Deus. Que situação, né? 800 homens orando para Baal mandar fogo do céu. E Elias tranquilão, talvez mexendo no zap, dando um rolezinho ali no monte. E ele vai ser debochado. Elias era um crente cheio da unção, amigo. Ele vai dizer: clama mais alto. Talvez ele foi ver o jogo do Vasco. Clama mais alto. Talvez ele foi passear no Shopping Grande Rio. Clama mais alto. Talvez ele veio. E 800 homens gritando, clamando, 150 homens gritando por Baal. Uns se cortavam, outros se gritavam, outros se rasgavam. E nada de Baal responder. Elias vai dizer assim: ok, vocês ficam aí no cantinho, que agora é minha vez de orar. Que autoridade, né, irmão? Porque há uma expectativa, irmão. Naquele dia eu posso imaginar, com a mente fértil, sem ferir o texto, que naquele dia, porque Acabe vai colocar Elias como o inimigo número 1 da nação. Então todas as vielas de Israel naquele tempo, o único culpado de não ter comida na mesa do povo era culpa de Elias. Porque foi Elias que profetizou que não ia chover. E de repente, quem chega em Israel? Elias. Está todo mundo querendo saber quem é esse camarada. E agora vai todo mundo dizer: olha, Elias convocou todos os profetas para fazer um desafio. Irmão, eu acredito que naquele dia ninguém trabalhou. Eu acredito que ninguém naquele dia fez nada. Porque estava todo mundo querendo saber quem era Elias e que desafio era esse. Então está parada a nação de Israel. E ele vai dizer assim: vocês clamaram, agora é minha vez.
E ele vai ajeitar, vai consertar o altar. Você conhece a história. E ele vai dizer assim: Senhor, oh meu Deus, você pode responder essa oração desse humilde servo na hora que ele acabou de falar, o céu rasga uma tocha de fogo, desce do céu, irmão, e consome o altar, consome o holocausto, consome a água, e toda a Bíblia vai dizer que toda a nação cai de joelho e diz: só o Senhor é Deus. Agora Elias sai de inimigo número 1 para salvador da pátria. Agora Elias é o cara a ser honrado e respeitado. Só que no capítulo 19, a endemoniada da Jezabel vai mandar um e-mail para ele: amanhã eu te mato. Foi suficiente essa palavra para Elias fugir com medo. Só que na noite anterior ele era considerado o cara, porque veio chuva, o povo estava com saudade da chuva, porque veio a solução, porque ele desmantelou e envergonhou Baal. Só que no capítulo 19 ele está escondido numa caverna, com medo de morrer. Assim é a vida, irmão. Um dia nós temos força para orar, no outro dia nós não temos ânimo nem para vir para o culto. A vida é assim. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 4, verso 12, vai dizer assim: sem passar por falta e sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. No verso 3 ele vai dizer: porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Jesus está aqui. Você pode sentir a presença dele? Você pode sentir a presença de Jesus aqui nessa noite? Então, olha, não há bem que dure para sempre, não há mal que dure para sempre. A irmã falou aqui que um dia vai ver o filho dela pregando aqui. Eu creio, irmão. O crente tem que viver de promessa. O crente tem que entender que tem um tempo reservado para todas as coisas. E quando Deus decide abençoar, quem é que pode dizer não? A primeira coisa que eu aprendo aqui com a vida de Jó é que tem momentos altos e tem momentos baixos. Há momentos bons e há momentos ruins. Cabe a mim e você aprender a viver. Glória a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com a vida de Jó, aleluias. Segunda coisa que nós aprendemos aqui na vida de Jó é que nem tudo que nós passamos na vida é resultado de pecado. Jó é um dos homens mais... quem dá testemunho de Jó, irmão, não é os filhos dele, nem os empregados dele. Quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Observaste, Deus falando com o cara que pagou o cara amassada lá, com o diabão. Deus falando com o diabão: observaste tu, o meu servo Jó, aleluia, reto, íntegro, se desvia do mal. Meu Deus do céu. E só que na cena posterior está esse homem, se perde tudo, perde a saúde. Os historiadores vão dizer que ele vai ser acometido de uma lepra. Ele vai morrer lentamente, irmão. Se você ler o livro de Jó, ele vai dizer que o hálito dele era capaz de matar um inseto. Ele ficou magerbo, a pele dele transbordava pus. Ele foi morar no lixão da cidade, porque na cidade não tinha lugar para ele. As pessoas passavam por ele, meneavam a cabeça como um aborto vivo. Ele foi rejeitado, expulso do meio dos seus. E a grande pergunta é: qual foi o pecado desse homem? Muitas das vezes quando nós passamos por uma situação, nós falamos assim: meu Deus, me perdoa, o que eu fiz? Gente, até a hora o Pai Nosso bate na parede, bate na madeira. Porque achamos que a nossa vida, as nossas provações que passamos, é questão de pecado, mas nem sempre é pecado. E por que é? É Deus provando quem Ele ama. Aleluia! Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem provações que são resultado das más ações que você teve. Falou que não deveria falar, andou com quem não deveria falar, irmão. Então tu planta, tu vai colher.
Mas aqui eu estou falando de um personagem que não tinha problema nenhum. Jó não tinha problema com o diabo. O problema do diabo era com Deus. E Jó não tinha nada a ver com isso. Entrou no meio do mistério. Deixa eu perguntar: Isaac tinha algum problema com Abraão? Não. Mas quem é que foi provado? Abraão coloca Isaac numa esteira para degolar o filho dele. E por que Isaac obedeceu? Porque amava o pai. Às vezes pessoa do seu lado que não tem nada a ver com você, e Deus vai resolver provar a pessoa, e a prova vai atingir você. E tu vai dizer: Deus, eu não tenho nada a ver com isso. É porque tu ama, porque tu é filho. Aleluia. Só que Deus não vai abandonar ninguém sozinho para morrer lá. A mão poderosa que leva os 3 jovens para dentro da fornalha de fogo é o mesmo Deus que entra com eles também na fornalha de fogo. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Jó, aleluia. Deus resolve provar Jó, aleluia, porque Jó, aleluia, estava apto para passar naquela provação. Deus não vai permitir uma provação na sua vida que você não suporte. Deus não vai permitir que você entre em uma situação que ali você vai ser envergonhado, que você não vai ter forças para sobreviver. Não! Se Jó entrou ali, porque o Deus lá do céu sabia que ele era poderoso. Aleluia! Aí o apóstolo Paulo vai lá na frente, vai confirmar essa verdade, vai dizer que Deus não dá a nós lá nada além daquilo que possamos suportar. A verdade é que ninguém quer ou gosta de passar por prova. Se dependêssemos de nós, todos os dias estávamos rindo à toa. Se dependêssemos de nós, dávamos um culto de ação de graça por semana. Ou dependêssemos de nós, queríamos sempre viver na bonança da vida. Se dependêssemos de nós, queríamos sempre viver agradecendo a Deus, dizendo: Deus, eu te agradeço, Deus, eu te louvo, Deus, muito obrigado, aleluia. Mas só que a vida não é assim. A vida não é assim. As provações são necessárias. O sofrimento é inevitável. Todos nós vamos passar. Todos nós temos que passar. Sem sofrimento não há dependência de Deus. Sem sofrimento não há conhecimento de Deus. Aleluia. Quando Deus resolve te provar, aleluia. Olha o versículo que nós lemos. Antes eu te conhecia, te ouvi falar. Nós lemos o versículo que nós lemos, no capítulo que nós lemos, né? Nós lemos o versículo de número 2, aleluia, mas o versículo de número 5 fala assim: com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Mas eu estou falando de um homem aqui, irmãos, eu estou falando de um homem aqui que tinha muita intimidade com Deus, e aleluia, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas depois dessa aprovação, ele vai dizer assim: agora os meus olhos te veem. Toda aprovação, aleluia, tem o intuito de melhorar você como homem, como pai, como servo, como membro da igreja. Toda aprovação tem o propósito de te aproximar de Deus. Uma coisa é o crente orar quando a vida está bem, outra coisa é o crente orar quando está na aprovação, quando está na dificuldade. A oração, aleluia, é um alimento para a alma dele. Então muitas das vezes Deus permite a aprovação na sua vida porque Ele está com saudade de você. Glória a Deus. Você vai louvar a Deus essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui na vida de Jó é que às vezes as provações a gente não entende por que está acontecendo aquilo. Porque, irmão, uma coisa é o crente do Paraguai ser provado. Perdão se tem alguém do Paraguai aqui. Uma coisa é o crente que vive pecando, que não obedece os mandamentos de Deus. Uma coisa é o crente que vai na igreja, sabe, alavanteiro, não tem nenhum compromisso, está na igreja, mas xinga, mas bebe, tem 2 mulheres, tem 2 homens, sabe? Uma coisa é um tipo de crente desse ser provado. Outra coisa é o crente ali, ó, está na escola dominical, está nos cultos semanais, ele se doa para Deus. Um crente desse ser provado, irmão, aí você não entende, ninguém entende. Nós nos questionamos: Deus, o que está acontecendo? Por quê? Porque Jó aqui, Jó,
se você ler o livro de Jó, a todo momento ele conversa com Deus. Os amigos dele, os 3 amigos dele, vai para acusar Jó. E Jó se defende, porque ele entende que ele não tinha nenhum tipo de pecado. Ele não entendia o que estava passando com ele. Sabe o que é o homem passar um pedaço de telha no braço e a pele vir junto? Sabe o que é o homem passar a mão e a mão vir cheia de pus? Sabe o que é o homem puxar o cabelo e o cabelo vir junto? Sabe o que é o homem sentado no meio do lixão da cidade? Se você ler o capítulo 29 de Jó, irmão, Jó passava na principal da cidade e os príncipes da cidade colocavam a mão na boca e não ousavam falar nenhuma palavra na frente de Jó, dada a sabedoria que aquele homem tinha. A Bíblia vai falar que Jó era as pernas do aleijado. Jó era o alívio para as viúvas. Ele pegava toda a fortuna dele e ajudava o povo dele. Aleluia. Os empregados dele eram como um filho para ele. E agora ele está nessa situação. Ninguém entende. Nós também não entendemos. E muitas das vezes nós perguntamos e questionamos. Oh meu Deus, aleluia. Aí vem a abençoada da mulher dele e fala assim: tu ainda quer ser crente? Morre, cara. Morre. O que tu está fazendo? O que morre? Aí Jó, como uma louca tu fala. Oh meu Deus. E vem assim, irmão, sendo acusado, sendo desprezado, Jó vai negar a Deus. Que fé é essa, irmão? Irmão, se às vezes alguém passa pela gente, a gente não fala com a gente fica com a raiva, não vai pro culto não. Se vai dar um jogo do nosso time que nós gostamos, na hora do culto a gente fala: vou ficar em casa para ver o jogo. Nós trocamos Deus por qualquer coisa. Imagine se Deus permitir que o irmão, porque o diabo, irmão, o diabo não odiava só Jó, o diabo te odeia. E se não fosse a mão de Deus, irmão, se não fosse a mão de Deus, você não estaria aqui hoje. Se não fosse a mão de Deus, sabe onde tu estava? Lá no corte 8. Oh meu Deus. Pode atrás. Se não fosse a mão de Deus, irmão, tu não estaria aqui, porque o diabo não te suporta, ele quer te matar, ele quer te acabar com você. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Mas ele só pode ter um mensagem, vai dizer: 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Oh meu Deus, aleluia. O diabo faz de tudo para te parar, mas ele não parou, não vai parar, porque a vitória é nossa. Aleluia. Quem pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Quarta coisa que nós aprendemos com a vida de Jó. Estou correndo aqui, irmão. Então os irmãos estão entendendo aqui a palavra? Então olha só. A quarta coisa que nós aprendemos aqui é que Deus confiava em Jó, que Jó não ia decepcioná-lo. Quando o diabo falou assim: se tu tocar nas coisas dele, ele vai pecar contra ti. Deus lá do céu olha para Jó, olha para o coração de Jó, as coisas que Jó tinha, o coração dele não tinha, não estava nas coisas. Deus vai falar para o diabo: tranquilo, confio naquele camarada lá, pode fazer o que quiser. O diabo vai lá no inferno, irmão, procura no Google do inferno a pior provação, e vem o diabo com um rolo compressor. Primeiro toca em toda a riqueza e depois toca nos filhos. Irmão, tocar na riqueza era uma coisa, mas tocar nos filhos, morre 10 filhos de uma só vez. E Jó íntegro estava, Jó íntegro ficou. Capítulo 19, verso 25, ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Glória! Por fim, se levantará sobre a terra. Deus sabia que Jó ia permanecer íntegro, independente da situação. Jó levantava todo dia pela madrugada para oferecer sacrifício a Deus, porque ele dizia: talvez os meus filhos
podem ter pecado contra ti. Não quer dizer que os filhos pecaram, mas talvez os filhos pecassem. Então ele vai dizer assim: antes que eles pecam, eu já ofereço um sacrifício para perdoar os pecados dele. Esse era o homem que o diabo quis jogar contra Deus, mas o diabo estava equivocado lá, estava errado lá e continua errado hoje, aleluia. Porque por mais que eu e você tenha pecado, aleluia, por mais que eu e você faça coisa que entristeça a Deus, aleluia, o sangue do Cordeiro, aleluia, nos lava e a condenação foi jogada por terra, aleluia. E nessa noite, aqui nessa igreja, aleluia, você que está aqui hoje, aleluia, Deus olha para você e diz: pode tocar, pode fazer, porque Ele vai permanecer fiel. Vai dizer amém agora, irmãos? Será que o diabo pode vir? Eu falo assim, ele pode até vir, mas bota um exército todo do meu lado aqui, Deus. Oh, meu Deus, Deus sabe, irmãos, aleluia, quem é os vasos dele. Deus sabe quem é as tochas, as armas que ele usa nesse tempo presente. Oh, glória a Deus. Quinta coisa que eu aprendo aqui com Jó é que nós estamos diariamente. Isso aqui é forte, irmão, isso aqui é real. A quinta coisa que nós aprendemos aqui com Jó é que nós estamos diariamente envolvidos numa batalha espiritual. A batalha estava sendo lá no céu. O diabo falando com Deus, Deus falando com o diabo. E Jó estava onde? Aqui na terra. Talvez tomando um açaí, dando um rolezinho com os filhos na praça. E o diabo lá olhando para ele e disse: eu vou destruir esse camarada. Ele me incomoda, eu vou matar ele. Só que o diabo, para tocar, para fazer alguma coisa, ele precisa de permissão. Então ele vai lá no céu e vai pedir permissão a Deus. Deus vai olhar para Jó, tranquilo. Jó não tinha nada a ver com o problema do diabo e Deus. O problema é diabo e Deus. Jó não tem nada a ver, mas Jó foi alvo. Deixa eu liberar uma palavra para você. Talvez você esteja no meio de uma batalha espiritual e não está sabendo. É o filho que do nada vira a cabeça. É o marido que do nada começa a fazer coisas que não fazia. Esses dias, uma pessoa que foi criada comigo, ela 18 anos casada. Aí quando foi agora no começo do ano, o marido dela começou a ter uns comportamentos estranhos dentro de casa. Primeiro, deixou de ir para a igreja porque achou que a igreja tinha muito problema e a igreja era muito chata. Aí deixou de ir para a igreja. Janeiro. Quando foi em fevereiro, começou a beber. Nunca tinha bebido, foi criado na igreja. Começou a beber. Depois de começar a beber, começou a dormir fora de casa. Depois começou a xingar palavrão. Começou a brigar com a criança, com o filho. Começou a agredir ela. Do nada, irmão. E ela me ligou chorando: pastor, minha vida está no inferno. O farol está assim, está assim, está assim. Na hora Deus me falou: batalha espiritual. Eu falei: Viviane, vai orar. Jejua pelo teu lar, sacrifica, vai orar pela tua casa, porque isso aí é o diabo. O diabo encontrou uma brecha no coração dele e o diabo virou a cabeça dele. É batalha espiritual, não adianta tu brigar, não adianta fazer nada. A única coisa que tu pode fazer é orar. E não tem o que fazer, irmão. Batalha espiritual não se ganha no grito, é oração. Sabe, é aquele negócio. Tem crente que assim, vamos botar a criança, uma criança, seja qual for, de repente começa a brigar dentro de casa, começa a estar mal criado, não consegue dormir, está cheio de negócio lá, e a mãe: não, isso não é nada não. Sabe, não entende que aquilo ali é uma batalha espiritual. Está entendendo? A outra é que a criança, porque não dormiu uma noite,
Já vai dizer, é o diabo. Então assim, ou é 8 ou 80. Ou não é nada, ou é tudo é diabo. Não, irmão, tem que ter equilíbrio. Você tem que ter sabedoria. Calma, essa criança nunca fez isso, nunca falou isso, tal. Eu vou começar a orar por essa criança. Eu vou começar a direcionar, porque é uma batalha espiritual. Às vezes o camarada acorda, aí tropeça e já começa a repreender o diabo. Nem tudo é diabo. Também tem que ter equilíbrio nas coisas. Senão você fica fanático. Senão você fica religioso. E aí você começa a ficar desiludido na vida. Mas que Deus nessa noite vai abrir os teus olhos espirituais. E se tu estiver passando por uma batalha espiritual aqui hoje, aleluia, Deus está te dando autoridade, aleluia, para que você repreenda o diabo. O diabo pode ser o que for, irmão. O diabo pode vir com todas as hostes do diabo. Maior é o que está com você. Deus é contigo. A autoridade já está sobre a tua vida nessa noite. Então, quando chegar em casa, tu vai dizer assim: Satanás, eu te repreendo. Só isso. Tu vai dizer: Satanás, eu te repreendo. A sexta coisa que eu entendo aqui também com a vida de Jó é que tudo que acontece na vida do homem é para melhorar o homem, para te tornar uma pessoa melhor. Jó, antes dessa aprovação era um. Depois da aprovação, ele se tornou outra pessoa. O próprio versículo que nós acabamos de ler: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Finalizando essa palavra aqui nessa noite, que você possa entender que você é um homem ou uma mulher de Deus que está sujeito a qualquer situação da sua vida, mas em tudo, seja como Jó, ele teve forças para adorar a Deus, independente da situação. O que Deus só quer de você é isso, que você seja um adorador, alguém que o ame em espírito e em verdade, alguém que o ame de todo o seu coração. Você recebe essa palavra na sua vida nessa noite, que você possa voltar para sua casa dizendo: a minha luta não é igual a de Jó. Jó sofreu muito mais do que eu e Jó não reclamou, então eu também não vou reclamar. Amém? Deus abençoe você e a sua igreja, em nome de Jesus. Amém?